amor. Não é assim? Eu, pelo menos, eu venho com propósito. Sempre. Mesmo seja em vigília, seja em culto, eu venho porque creio que Deus tem algo para falar comigo. E essa noite o Senhor falou muito conosco. Né? Essa madrugada, Deus falou muito conosco. Mas tem algo que está pensando no meu coração, que é para algumas pessoas. Amém? E se você for uma dessas pessoas, você vai sair daqui abençoado nesse dia, nessa manhã, porque eu creio que algumas pessoas já receberam algo do Senhor. E algumas que não estão esperando. Então eu tenho uma palavra para você. Amém? Lá no livro de Atos, é bem curtinho, não vou falar bem pouquinho. Livro de Atos, no capítulo 16. Nós estamos estudando muito a vida de Paulo. Eu, pastora Priscila, pastor Marcelo, né? Outras pessoas que estão estudando conosco. Nós estamos falando muito a respeito de Paulo. E essa palavra veio no meu coração quando entrei nessa noite. Deus já falou sobre isso hoje. Ele vai reforçar. Amém? Diz assim, 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se vestirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Pode ser assim. Eu acho que é assim. Amados, existem situações nas nossas vidas que elas nos prendem. Paulo era um pregador da palavra de Deus, Silas também. Eles faziam a vontade do Senhor. E mesmo fazendo a vontade de Deus, eles foram presos. Porque o inimigo, ele quer cercar, ele tenta de todas as formas minar o homem e a mulher de Deus. Ele tenta minar. Então, nessa passagem, o inimigo queria que Paulo ficasse preso, que Silas ficasse preso, para que a palavra não fosse pregada. Essa é a intenção do inimigo: deixá-los numa cadeia, a fim de que a palavra não fosse propagada. No entanto, quando eles estavam ali naquele momento, o que eles fizeram? Foram orar, foram adorar, foram buscar a presença do Senhor. Eles não olharam para a situação que eles estavam se encontrando. Eles não olharam para aquelas grades, eles não olharam para aquele cárcere, eles não olharam para os outros presos. Não, eles olharam e viram que eles tinham um Deus que era todo poderoso, que era um Deus grande, que era um Deus tremendo, aleluia, e que poderia entrar com providência
situação. Existem pessoas que estão praticamente sem saída, que elas não têm para onde ir, elas estão apertadas nessa situação. Mas hoje o Senhor falou comigo, aleluia, que eu estou entrando com providência, que eu vou abrir as portas, aleluia, que eu vou escancarar de tal forma que as pessoas que virem e que te viram vão dizer: realmente Deus está na tua vida, realmente Deus tem olhado para você, porque Ele vai entrar com essa providência. E quando eu não louvar o Senhor hoje, aleluia, pastora, não existem ferrolhos para a nossa Deus. Não existem correntes que o Senhor não possa arrebentar. Não existem portas que o Senhor não possa abrir. Não existem situações que o Senhor não possa colocar a sua mão grande e poderosa para fazer com que o milagre aconteça na tua vida. Deus, Ele é maravilhoso. E Ele quer fazer isso hoje. Aleluia. Ele quer reforçar isso. Ele quer que você saia daqui na certeza que Ele conhece o teu problema e Ele está entrando com providência. Ele quer que você saia daqui hoje sabendo, aleluia, que você é filho e filha. E eu comentava ainda na quarta-feira que nós estávamos dando aula a respeito de uma situação que aconteceu comigo. O amor de Deus é tão grande por nós que Ele não se esquece por nenhum minuto de nenhum de nós. Nós somos falhos, nós erramos, nós temos os nossos defeitos, né? Todos nós temos. Só que o Senhor, Ele olha para nós e Ele vê o sangue de Jesus nas nossas vidas, porque nós temos a marca da promessa. E por conta disso, aleluia, por causa do sangue de Jesus, nós, diz a palavra, que nós somos santos do Senhor. E eu estava na minha casa pela manhã e a Laura pediu um bolo. Eu lá, o que a mãe faz? Acho que eu posso colocar. Ela pediu um bolo logo comigo. Mãe, eu quero que você faça bolo de chocolate. A mãe vai fazer. Amém. Eu fui fazer outras coisas e não fiz o bolo. Eu fui deixando de lado naquilo que ela me pediu. E aí, quando foi 5 horas da tarde, eu tinha que ir à noite de dar aula aqui no IPQ, 8 horas. Quando foi 5 horas, ela olhou para mim: mãe, e o bolo? Aí eu falei assim: puxa vida, vou ter que largar tudo que eu estou fazendo para fazer o bolo para lá. E larguei, sabe? Larguei. Fui lá correndo para fazer o bolo. Você tem que fazer esse bolo para ela. Antes de eu sair, tem que estar pronto para ela comer o bolo. Quando eu comecei a fazer o bolo, eu tinha colocado algo diante de Deus pela manhã. Quando eu comecei a fazer o bolo, eu me lamentando ali, esquecimento, o Senhor falou assim comigo: eu não sou assim. Eu não me esqueço das coisas que os filhos pegam. E aí eu comecei assim a chorar, né, ultimamente. E aí o Senhor falou assim: aquilo que você me pediu pela manhã, eu já estou entrando com providência. Daqui a pouquinho você vai receber a boa notícia. Já falou comigo no momento que eu estava ali fazendo o bolo. E eu terminei aquele bolo, pus para assar, e logo em seguida a providência do Senhor veio sobre a minha vida. Alguém vai estar em casa com a boa notícia. Por que eu estou contando isso? Porque quando você vem para a casa de Deus, você vem com o problema. E quando você sai com a solução. Então eu fui falha, eu me esqueci da Laura, do bolinho dela. Eu remediei lá no final da tarde. Glória a Deus, não.
portas da cadeia para Paulo e Silas. O carcereiro se assustou, ficou apavorado, achando que todo mundo tinha fugido, né? Não tem nada, estava todo mundo ali. Porque ele era um algo importante também. E a Bíblia fala mais tarde que ele se converteu, né? Se rendeu ali aos pés do Senhor. Nessa noite, você que está aí, você veio e falou assim: eu preciso, Senhor, eu quero ser bem diferente. Está difícil a tua vida, tá? Não vai pôr as portas que você está abrindo. Eu quero que você venha aqui à frente, que Deus, essa semana, é a semana do teu milagre. Essa semana, ela está essa semana, Deus vai entrar nos ouvidos. Não vai ser outra semana. O Senhor ele vai agir. O Senhor ele vai resolver a situação. Coloque o teu problema diante do Senhor. E saia daqui essa noite sabendo. Não existem ferrolhos, não existem correntes, não existem nada que Deus não possa arrebentar, não existem portas que Deus não possa abrir, não existem dificuldades que Deus não possa resolver, porque Ele é o Todo-Poderoso. Pai querido, Pai Santo, nessa noite, Pai, o Senhor nos trouxe aqui, nós estamos aqui, passamos a noite toda louvando e dizendo Teu santo nome, e o Senhor falou conosco, aleluia, porque eu também preciso de um milagre, Senhor. Oh Deus, e eis aqui os Teus filhos, amados seus, cada um com seu problema. Existem mães aqui chorando, existem famílias aqui que estão, meu Deus, passando por tribulações terríveis, existem situações que o diabo tem sido andado, o diabo tem dado risada, Pai. Mas nesta manhã, aleluia, eu me levanto, Senhor, contra toda a força do mal. Eu me levanto, Senhor,
Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pronto, o Senhor bem forte. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é poderoso. E com essas nossas necessidades.